Folha 1 de volta. E em nosso estúdio recebemos o advogado Evandro Monteiro de Barros Júnior, que será, a partir de hoje, um dos nossos debatedores fixos aqui da temporada 2018 do nosso telejornal. E o nosso primeiro tema será a importância da formação humanística de um operador de direito. Obrigado pela visita. Muito obrigado, Antônio, é um prazer. Obrigado a todos os telespectadores. Espero poder contribuir um pouco com o que a gente vem estudando ao longo desses anos. É verdade, você como operador de direito sabe da importância, né, desse humanismo no conduzir da profissão. Bom, eu particularmente gostaria até de começar hoje essa nossa primeira conversa criticando essa nomenclatura, né? Operador do direito. Fernando Silveira que falava muito isso, né? Mas ele inclusive hoje, ele continua sendo o nosso mestre, né? E inclusive hoje ele já leciona para os novos alunos que essa nomenclatura não seria mais tão adequada, já está um pouco ultrapassada. Né? A visão do operador do direito, aquele que opera máquinas, ela já foi ultrapassada. Nós hoje lidamos com o direito, né? Somos os cultores do direito, porque o direito, ele não é algo mecânico. Né? No entendimento atual, inclusive a dinamicidade do direito, o direito é dinâmico, ele não é estático. Né? E a gente precisa estar sempre acompanhando a evolução da sociedade. Verdade. Então eu acho que a nomenclatura operador do direito já está um pouco defasada. Sim, e agora então o nosso tema de hoje, então, já que já essa primeira explicação, até porque a ideia de trazer profissionais das mais diferentes áreas é justamente essa atualização de termos corretos do que se tem de novidade hoje em dia no dia a dia, do exercício da profissão. Nós vamos lá então falar dessa questão do humanismo. Então, a importância da formação humanística para o profissional da área jurídica, ela abarca a questão de conhecer filosofia, conhecer propriamente sociologia, as propedêuticas, né? Aquelas matérias que são as bases para que o futuro advogado, juiz, promotor, que seja, tenha condições de interpretar os fatos, né? As mudanças, as coisas que ocorrem no mundo fenomênico e que ele possa buscar uma justiça mais aprimorada ao final de um processo. Eu costumo conversar com alunos e também com colegas a respeito da diferença da nossa formação aqui no Brasil e a formação que se tem nos Estados Unidos. A gente tem como modelo a Universidade de Harvard, que é reconhecida como a número 1 do mundo, embora, né, seja bastante diferente a formação deles. Então, nos Estados Unidos, só para resumir, eles buscam um aprimoramento do direito a partir do fato, dos casos concretos. Os futuros advogados estudam casos concretos, passam a perceber como eles foram decididos anteriormente e os casos que surgem eles tentam adequar ou não aqueles fatos antigos, é a chamada jurisprudência. Hoje no Brasil nós temos um ensino diferente, o nosso primeiro ano já é mais pautado na filosofia, na sociologia, que vai dar uma base para logo depois desse primeiro ano o estudante do direito ter contato com o direito processual, né, o Código Penal, o Código Civil e as normas. Porque aqui no Brasil, nós estudamos primeiro as leis e os fatos que acontecem no mundo fenomênico, nós tentamos encaixar nos tipos. Por exemplo, o que os penalistas chamam de subsunção do fato à norma. Ocorre um fato tido como criminoso, o delegado de polícia vai pegar aquele fato e vai tentar encaixar na norma. Né, no artigo 121, por exemplo, do Código Penal, que é matar alguém. É o crime de homicídio. Então tem essas diferenças. Uma curiosidade que tem assim, me causado bastante perplexidade é o fato de que quando o aluno entra na faculdade em Harvard, ele já tem 16 horas do seu dia tomadas por atividades. Será que isso seria uma coisa boa para o futuro advogado, futuro juiz? É provável que não, porque já tem uma pesquisa feita de que se ele socializa e dorme, ele não estuda. Se ele dorme, socializa, né? Ou ele faz duas dessas coisas, tudo ao mesmo tempo, não tem como fazer. E assim, e outra coisa que também me deixa um pouco triste é a cobrança, a alta cobrança de que aqueles alunos ali têm que sair de lá, de Harvard, já prontos para atenderem as demandas de uma grande indústria, né, as grandes corporações, os grandes escritórios que atendem às demandas da indústria. Então há uma competitividade absurda. O estudante ele acaba sempre ficando atento a questões de fato e jurisprudência e esquece
o conhecimento da lógica, da argumentação jurídica, né, da própria, dos tópicos de linguagem jurídica, que vai preparar o discurso de um bom advogado. E isso é algo que foi tratado por um grande jurista americano chamado Scott Turow, num livro que ele é autobiográfico. Ele trata da própria experiência que ele teve em Harvard no primeiro ano. O nome do livro é O Primeiro Ano, Como se faz um advogado. Ele trata de todas essas questões no livro, profundamente. Eu, inclusive, indico aos alunos que estão começando a estudar o direito que peguem esse livro. Infelizmente, ele só... falta essa dica, né? Essa orientação, né? O professor chega em sala de aula, vai jogando conteúdo. Eu acho assim, esse começo é muito complicado, então indicações são sempre muito bem-vindas. E muito assim, o aluno ele chega querendo pegar tudo ao mesmo tempo, ele quer logo ver o direito penal, se apaixona por penal, no final acaba se casando com direito civil e traindo com o trabalhista, que a gente fala na prática, né? Exatamente. Mas, de fato, é muita matéria e eu acho que essa orientação do primeiro ano ser um ano basilar para formar um pensador que possa agir de acordo com as diretrizes filosóficas, né, da própria argumentação jurídica, saber como lidar com a norma, eu acho que é o principal. Não estou dizendo que o Brasil tem um sistema melhor do que o americano ou vice-versa, mas eu acho que uma combinação dos dois faria juiz a uma boa formação jurídica nessa busca aí diária que nós temos do bom e do justo no final do processo. Até porque quando a pessoa entra no mercado é que ela vê como é diferente de qualquer profissão, né? A faculdade é uma realidade, a inserção no mercado é outra completamente diferente. Completamente, completamente. A gente costuma dizer que a prática ensina muito mais, mas sem bases sólidas, teóricas, aquelas bases sólidas da nossa formação, eu acredito que seja muito difícil um profissional de qualquer área que seja, né, conseguir assim, êxito na sua atividade diária na prática forense. Então, são essas dicas que eu costumo conversar, principalmente naquele café que a gente costuma fazer ali no Livro Verde, com o Dr. Fernando, outros colegas. A gente sempre puxa a importância da literatura, a importância... Ler é muito importante de qualquer profissão. Exatamente, Antônio. A importância de saber várias línguas, por exemplo. Um profissional que conhece a língua inglesa, ele tem a oportunidade de ler esses livros, né, direto da fonte. Porque, infelizmente, esse livro que eu indiquei aqui, ele demorou muito para ser traduzido. Ele foi traduzido aqui, eu acho que em 2006. E foi um livro publicado nos Estados Unidos no final da década de 70. Olha o lapso temporal que acaba passando e nós ficamos para trás. Eu acho que, assim, se o estudante se interessa pela língua espanhola, por exemplo, ele vai ter acesso a grandes doutrinas que influenciam, inclusive, livros que não vão chegar à tradução tão rapidamente, que ainda não chegaram. Então eu incentivo muito, olha, vocês são novos, busquem agora esse conhecimento e eu acho que tem tudo para dar certo. Quando a pessoa decide realmente entrar nesse mundo do conhecimento e vai exercer com felicidade, com precisão, a busca pelo bom e o justo, né? Verdade, um exemplo disso é você, que busca fazer o melhor no seu dia a dia da profissão. Não, é mais do que minha obrigação, isso a gente tem que fazer mesmo, não tem outra saída. A gente, quando entra nesse mundo jurídico, a gente trabalha com patrimônio, liberdade, alheias, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Olha, muito obrigado pela visita, o nosso tempo é curto, mas é o convite para próximos encontros. O prazer é todo meu, estou à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a edição de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe as notícias da região em tempo real acessando o portal folha1.com.br. E de terça a domingo há 40 anos, o jornal Folha da Manhã está nas bancas bem cedinho, mostrando que a diferença está na qualidade. Para você uma boa noite, um bom descanso. Até amanhã.